Hoje eu gostaria de falar sobre um assunto bem diferente, que tem a ver com um questionamento que uma cliente me fez sobre outra pessoa que tenta se tratar de todas as maneiras e não consegue uma melhora, uma mudança. E são muitas as implicações que impedem uma pessoa de melhorar de um quadro de depressão que não cede, né? E são vários aspectos que a gente analisa para tentar entender por que a pessoa não melhora, certo? Então, são muitas variáveis, né, que atrapalham a melhora da pessoa, e eu vou citar algumas aqui, tá? Não significa que eu vou citar todas, porque o que me vem à mente para falar, para argumentar esse vídeo é justamente o último ponto que eu vou citar. Mas, inicialmente, a questão da intolerância aos medicamentos, né? Que existem organismos que não processam os medicamentos, e isso aí é uma barra, né? A ciência fica trabalhando para encontrar novos princípios ativos que não entrem em choque com o modelo, vamos dizer assim, do funcionamento do corpo, o modo como o fígado trabalha, os rins, que são os sintetizadores dessas substâncias, né? E então existem essas limitações em medicamentos que a pessoa utiliza e os efeitos colaterais são muito indesejáveis, que são até piores do que o próprio sintoma e acaba impedindo a pessoa de continuar o tratamento. Ok. Outra questão é a pessoa ter depressão, por exemplo, e estar se tratando de marcas dolorosas do passado e, ao mesmo tempo, continuar morando numa casa junto com outras pessoas que agravam o seu estado. Então, não adianta somente medicar e fazer terapia. A pessoa tem que produzir mudanças na vida dela. E essas mudanças, às vezes, são radicais. É sair de casa, é ir buscar outros horizontes, é abandonar algo pelo qual se lutou a vida inteira, né? E muitas vezes as pessoas não têm disponibilidade ou disposição para abrir mão de coisas. Tem apego à casa, né? Na qual viveu, construiu, reformou, tem apego ao dinheiro gasto, tem apego ao status de morar naquela casa. Então, muitas vezes a questão da melhora depende muito mais do ambiente do que do medicamento que está sendo usado ou da terapeuta que está atendendo a pessoa, né? É aquela coisa, a terapia é justamente, o objetivo dela é justamente ajudar a pessoa a encontrar soluções. E muitas vezes as soluções estão muito no nível prático mesmo, né? Produção de mudanças mesmo. É abrir mão de apegos e mudar o modus operandi, mudar de cidade, de profissão, né? Abrir mão de certas coisas. Muitas vezes o que impede a pessoa de abrir mão pode ser algo relacionado à infância, um apego causado por uma carência excessiva, por um abandono, um desamparo, e a pessoa não consegue se separar, por exemplo, de uma mulher hostil, de um marido violento, porque ela não sabe como viver de outra maneira, ela não consegue se imaginar vivendo de outra maneira. É assustadora a ideia da mudança, tá? Agora, eu gostaria agora de levar a conversa para uma direção um pouco mais diferente e que eu tenho levado muito em conta quando eu atendo as pessoas. Como eu já falei, eu estou trabalhando na linha integrativa, em que a gente olha para a pessoa, diferente do ortopedista que só cuida de joelho, só cuida de cotovelo, só cuida de ombro, né? A terapia que a gente oferece é uma terapia que avalia, por exemplo, a parte fisiológica do diagnóstico em si, a alimentação da pessoa, se ela favorece ou prejudica, o metabolismo, se é bom para medicações, se ela tem atividades que facilitam, favorecem a melhora, ou se ela é sedentária, se ela não produz as mudanças, no caso um divórcio, pedir a conta de um trabalho, que é hostil para ela, que destrói, que prejudica, e por aí vai. Mas agora eu quero falar a respeito de uma vez eu perguntar para um terapeuta muito conhecido, mas eu não vou citar o nome dele aqui, porque eu não perguntei se eu poderia invadir, né, citá-lo e tal. Mas uma vez eu perguntei para um terapeuta, ele é holístico, ele trabalha com curas espirituais, e eu vou dizer mais, é um terapeuta com capacidades parapsíquicas
em que ele conseguia desvendar a base do sofrimento no nível traumático energético. Existem terapias atualmente que identificam o trauma no corpo, sabe? A bioenergética, né? O corpo fala, e o modo como o corpo se configura, a terapia da leitura corporal e tudo, identifica e evidencia o trauma. E no caso desse terapeuta, ele percebia com as mãos. Na verdade, são até 2 terapeutas. Um era japonês, que pelo calor emitido pelo corpo da pessoa, ele sabia onde havia uma inflamação. Ele tinha essa habilidade, essa sensibilidade para perceber o calor, a alteração térmica do corpo. Uma vez, um terapeuta japonês, atendendo uma senhora, identificou que, ao contrário do que o médico dela suspeitava que fosse um problema de coluna, de hérnia, ele, com o toque das mãos, identificou que ela estava com câncer de fígado, hemangioma. E ela realmente estava com câncer, e ele ainda acertou que estava num nível avançado, sem solução, mesmo cirúrgica não resolveria. Então eu chamo a atenção para essa linha de tratamento que não se mede com aparelhos, mas que tem a ver com a sensibilidade e habilidade das pessoas. Então esse primeiro terapeuta que eu citei, eu perguntei para ele uma vez: como é trabalhar com cura? Como é trabalhar, se receber uma pessoa em sofrimento? Como é a sua situação como terapeuta diante dessa pessoa? Então ele me disse o seguinte: eu sempre peço licença a Deus para realizar meus atendimentos. Eu peço licença a Deus e peço a Ele que abençoe meu trabalho, para que eu consiga fazer o melhor possível e que haja sucesso. Mas eu sempre cito: Senhor, se for do merecimento dessa pessoa, permita-me auxiliá-la. Aí eu perguntei: qual é o fundamento desse detalhe que você está me dizendo? Ele me disse o seguinte: muitas vezes a dor é um chamamento. É um chamamento para um despertar. É um chamamento para se cair na real, né? Então, o corpo somatiza a emoção. O que é somatizar? É levar para o corpo. Então, se eu estou carregando muita raiva, muito ressentimento, muito ódio, o fígado se ressente. Se eu estou carregando muita tristeza, muita melancolia, os pulmões se ressentem. E por aí vai. Isso é da medicina chinesa, tá? E eu acho muito importante a gente valorizar essas tradições, porque são milenares e funcionam há milênios, né? E a gente tem que abaixar a cabeça para as coisas, né? Não ficar no ceticismo achando que tudo não é ciência, não tem valor. O que não é ciência não tem valor. Isso é muito cartesiano, isso é pequeno demais, né? Porque como é que uma civilização tão antiga sobrevive séculos com um tipo de medicina que funciona? Né? Como é que eu vou chegar com a minha pseudocultura, né? Com o meu pouco arcabouço de conhecimento, e vou afirmar que a filosofia terapêutica não funciona deles, né? É muito banal, é muito medíocre da minha parte fazer uma coisa dessa. Outra coisa que a gente vê muito é a pessoa não sabe absolutamente nada e sai criticando. Não conhece e fala daquilo que não sabe, né? Isso aí para mim é um problema das redes, né? Que nessa liberdade de expressão todo mundo fala o que pensa e muitas vezes não pensa para falar, né? E sai falando bobagem. Então esse terapeuta me disse: muitas vezes a dor é um chamamento que exige uma transformação íntima, uma reforma íntima, um chamado para o despertar. Então, recentemente eu tratei de uma pessoa que estava com muitas dificuldades de saúde, mas uma coisa que marcava muito é o ódio do pai. Era o ódio pelo pai. E mesmo com todo o trabalho sistêmico em ajudá-la a entender que por trás daquela postura do pai existia uma dor muito grande, um movimento de convidar a empatia daquela filha, a compaixão daquela filha e a compreensão à luz da psicanálise, da psicologia, da teoria sistêmica, que muitas vezes a gente repete o que recebe. A gente repete o que recebe. Então não tem como a gente exigir do outro algo que ele não tem condição de dar. E que a melhor alternativa era que ela conseguisse amenizar aquela raiva, tentando entender por que a raiva estava tão forte.
qual era a relação da raiva do pai, da raiva pelo pai, em relação à própria frustração, no próprio desempenho na vida. E às vezes é muito fácil pôr culpa no outro, né? Mas segundo as leis sistêmicas, os pais, a única função deles é nos dar vida. E o resto é com a gente, sabe? Então, esse terapeuta me disse que a dor é um chamamento. E essa cliente estava adoecendo muito, e cada hora com um adoecimento assim, num sistema do corpo. Sistema urinário, sistema endócrino, e por aí vai. E comprometimentos que causam riscos para a vida, né? Comprometimentos também cujos medicamentos não batem muito bem um com o outro. Determinados problemas, por exemplo, uma predisposição para muitas infecções urinárias sobrecarrega o rim, porque a pessoa precisa constantemente utilizar antibióticos, anti-inflamatórios, que vão prejudicar os rins. Então, para melhorar dessas constantes infecções urinárias, a pessoa acaba prejudicando o sistema renal dela. E então eu tentava alertá-la sobre essa questão da somatização, em que a própria atitude mental dela a predispunha a uma baixa imunológica que deixava ela vulnerável a sofrer essas infecções, né? Mas não adiantou muito, porque ela não abria mão do ódio pelo pai. Não abria mão do ódio pelo pai. E ela não deu conta de processar de uma maneira em que ela se libertasse daquele ódio. Aliás, o ódio poderia estar camuflando algo que era dela, como, por exemplo, a frustração em ser quem era e não ter tido um desempenho que ela gostava, que ela queria, né? Então, pôr a culpa no outro é fácil, né? Quaisquer soluções que fossem apresentadas para ela, em termos de conviver menos, em termos de neutralizar a fala, de reconhecer ali algum sinal de demência ou de uma patologia, uma bipolaridade, não eram suficientes para ela arredar pé daquele ódio e desejar a morte do pai daquela maneira. Então, onde eu quero chegar? O adoecimento é um chamamento, e quando a gente pensa nas linhas espirituais, nas linhas filosóficas espirituais sobre a dor, a gente fica sabendo que a dor é um convite para a reforma íntima, é um convite para a mudança do alimento que você cria por meio das emoções. A emoção, quando a gente fala em emoção, a gente pensa, é uma coisa boa, né? Exprimir o que sente e tal. Mas a emoção pode nos adoecer, né? Sentir sempre muito medo, muita ansiedade, acaba prejudicando o funcionamento do nosso corpo, acaba prejudicando o nosso sono, funcionamento cerebral, atenção no trabalho, né? Torna a gente visceral, reativo nas relações com as pessoas. Então, o que eu quero terminar falando, depois de argumentar tudo isso, é que nem sempre a pessoa melhora porque aquele problema de saúde está a serviço de algo muito mais profundo. Mas quando a pessoa procura alguém, um terapeuta, de qualquer tipo de linha, e esse terapeuta ajuda essa pessoa a melhorar, ela deixa de ter justamente o convite para a reforma íntima. Fica adiado o processo fica adiado. Ela para de pensar naquela dor como algo, preciso fazer algo para essa dor passar. Porque uma coisa é certa, uma vez eu vi uma frase que dizia assim, pessoas felizes não fazem diferença no mundo, porque a solidariedade muitas vezes nasce da empatia, e a empatia só é possível, na maioria das vezes, quando a pessoa conhece a dor que o outro está sentindo. Então, existem curas que atrasam o processo evolutivo da pessoa, atrasam a tomada de consciência. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, às vezes a pessoa diz, terapia não funciona para mim, remédio não funciona para mim. Um outro ponto que me vem à mente agora é o seguinte, o Freud identificou que na estrutura psíquica nós temos 3 instâncias, id, ego e superego. O superego é aquela parte da maturidade, da assimilação de limites que a gente recebe do nosso pai quando a gente é criança. E a gente, do nosso pai, do aprendizado com as outras pessoas, as regras sociais, as regras na convivência,
E o superego, ele está totalmente relacionado a essa estruturação de pode, não pode, direito do outro, o meu direito acaba quando começa o direito do outro, é cabível a mim essa tarefa, é minha responsabilidade, não é minha responsabilidade, eu vou abrir mão. Então, o superego, ele é um organizador da nossa identidade perante o mundo. E o superego aprende, muitas vezes, até na própria convivência com os pais, né? Eu não vou dizer até hoje, porque hoje a mentalidade mudou um pouco, mas quando a criança, nos anos 60, 70 ou antes, cometia algum erro, muitas vezes ela era castigada. Às vezes ela sofria agressão, tapas, castigos, né? Então a criança assimilava que o erro merece castigo, certo? Então o superego, ele é formado a partir dessas experiências, na assimilação do pode e não pode, do que é certo e do que é errado. Então, por mais frágil que seja o superego de uma pessoa, a noção de castigo, ela é real. Cometi um erro, poxa, que arrependimento, se eu pudesse voltar atrás, né? Somente o psicopata ou narcisista que não sofre de conflitos de consciência. As outras pessoas sentem, poxa, errei, falei demais, não devia ter dado aquele passo. Então, veja bem, quando há um conflito na nossa mente em que o nosso superego está nos punindo, nenhuma terapia que se aplicar vai funcionar. Porque o superego, ele espera melhorar aquele ponto que foi tratado e desloca o sintoma para outra parte, tá? E o castigo pode vir, né? Um castigo que nós criamos, né? Porque o superego somos nós, a nossa parte juiz. E quem teve uma educação muito rígida, às vezes tem um superego muito sério também. Então, o deslocamento do sintoma, né? Sempre vai haver um motivo para a pessoa sofrer. Sempre vai haver um motivo para a pessoa sentir desespero, precisar de ajuda e precisar pensar, porque são convites para reparação, né? Então, a cura, ela está diretamente ligada ao nível de capacidade que nós tenhamos de nos modificarmos e nos aprimorarmos. Então, terapia não é algo milagroso que acontece de fora para dentro. É um trabalho com o terapeuta em que ele nos ajuda a elaborar o que a gente está sentindo e a partir do que eles descobrem, a gente faz as mudanças internas, certo? Então, pense nisso. Toda vez que a gente está com um problema de saúde, nós devemos perguntar para o sintoma o que ele vem nos ensinar. O que ele quer nos ensinar? E porque muitas vezes é um problema psicossomático, é uma reação da mente sobre o corpo, um alerta de que algo precisa ser corrigido, ok? E para as pessoas que enfrentam esses tipos de problemas que nunca acabam, tem sempre uma coisa, é bom investigar. Existe culpa por algo? Existe mágoa? Está punindo alguém com a sua dor? Porque isso acontece também. Às vezes a gente tem mágoa de uma pessoa e a gente vive, às vezes, numa situação extremamente ruim e fala, por sua causa que eu tô assim. Aí aquela tortura eterna em relação à pessoa. Fala com a mãe, olha, por sua causa que eu tô vivendo desse jeito. Viu, pai? Você fez aquilo? Olha aí como é que eu tô infeliz. Sua culpa. Então, às vezes, o sofrimento que a gente está enfrentando, ele tem uma função. Ele tem uma função que vai além do próprio sentir o sintoma, mas de alfinetar alguém ou alimentar nossa auto-vitimização, alimentar a ideia no outro de que ele precisa nos compensar de algum modo, uma atitude infantil, egoísta, vaidosa. Então, quando chega então um terapeuta, vai lá e cura a pessoa, ele atrapalha esse processo evolutivo, esse processo de melhora. Então, eu estou falando tudo isso para você analisar que no processo de cura existem várias grandezas que precisam ser levadas em conta. Tá bom? Então é isso aí. Se você tiver alguma dúvida, se você tiver vontade de conversar a respeito, de trocar alguma ideia, faça o seu comentário. Eu vou ler todos e vou responder todos, ok? E se você tem curiosidade sobre algum assunto, sugira temas. Ele pode se tornar um vídeo, tá bom? Obrigada.